Bom dia, alunos! Vamos iniciar a nossa aula falando sobre o livro paradidático lido por vocês nesse quarto bimestre, o panfleto, né? Então, vamos iniciar. O autor, né? O autor é Dionísio Jacó, ok? O ano da edição foi lançado em 2010. O título, né, chamado panfleto, surgiu por causa dos heróis que criaram o jornal Panfleto, nome do jornal de Tato, que conta sobre os abusos que eles sofriam de Tiago, ok? Significado do panfleto. Panfleto, gente, é um meio de divulgação de uma ideia ou de uma marca feita de papel e de fácil uso. Por seu baixo custo, é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo, né? Bem fácil. Continuando. Os personagens. Os personagens que aparecem na história são o detetive Siqueira, que foi procurado por Jaime Paladino, né? Que é o escritor que perdeu a sua memória, ou seja, teve um branco, né? Deu um branco na memória dele e ele não conseguia continuar para terminar sua história e tinha que entregar na editora com um prazo determinado. E estava chegando o dia, então ele achou que resolveria o seu problema procurando um detetive, tá? Bom, outro tipo de personagem foi o Tiago, né? Que era o menino vilão da história. Ele que vai contra o personagem principal, que é Tato. Então, Tato, o personagem herói, o principal, o personagem vilão, que é o Tiago, a Jussara, o Pepe, que foram surgindo, né, na história, a Daiane, o Felipe e o Haroldo, ok? Continuando. Personagem principal é o Tato, tá? O herói. Personagem vilão, aquele que vai contra o personagem principal. Ele pode ser até principal também, só que ele vai para o lado do mal, para poder chatear o principal, que é o herói, né? Continuando. Características dos personagens. Vamos lá. Tato tem 11 anos, é esperto, mora num pequeno edifício, tem um grupo de amigos que também moram ali, que são os amigos maneiros, bacanas, né? E ele é o considerado personagem herói, tá? Tem o Pepe, que é um garoto gordinho, de 9 para 10 anos, muito falante e imaginoso, cheio de imaginação, né? Vamos agora ver a Daiane. Tem 11 anos para 12, com espírito de liderança. Ela lidera a turminha, né? Com as suas ideias, com a sua maneira de agir. O Felipe, da idade de Tato, 11 anos, que é um menino muito magro e que adora ciências. Então, vocês estão vendo que essa turminha aí é uma turminha tipo equiparada à mesma idade, de 10 aos 11 anos, né? Haroldo, um garoto negro de 12 anos que usa óculos. Então, a margem de idade, a faixa etária de 9 para até 12 anos. Jussara, uma japonesinha hiperativa, a caçula do grupo, a menorzinha, com 9 anos. E vem o Tiago, que é o mais velho da turma. É um garoto maior de 15 para 16 anos. Grande, taludão, agressivo. Um menino que é encrenca pura. Vive em confusão na escola. Briga toda hora e com todo mundo. O Tiago controla o prédio, como se fosse território dele, né? Ele é o manda-chuva. Ele disse, todo mundo vai atrás dele para poder
fazer as suas vontades, porque como mais velho ele se aproveita dessa situação. É líder de um pequeno grupo, comanda, né? Um grupo de meninos que o admiram e gostam de imitá-lo, todos mais novos do que ele. Vocês viram as idades aí. Andam de preto, fazendo cara de poucos amigos, uma gangue e super mandões, ok? Bom, agora aparecem os conflitos, a confusão, né? Tiago e seu bando mandam no prédio, né? Gostam de mandar no prédio. Controlam o território, que é o prédio, o espaço onde eles ficam ali para brincar. Julgam-se no direito de impor regras no uso da quadra, por exemplo. Para adultos, não são nada, né? Mas para os menores do grupo de tato, que são menores, eles são o terror. Então eles aterrorizam os menores. Os mais velhos nem ligam, né? Porque são coisas de adolescente, de crianças, né? Mas para os menores aquilo ali é um terror. Ameaçam os pequenos, roubam lanches, eles têm pedágio, olha só, tem que pagar pedágio com alguma coisa, né? Para arrancar algo dos menores. Continuando, o gênero dessa história tem um texto narrativo, ou seja, que conta uma história, né? É jornalístico também, porque entra a parte do momento em que eles criaram o jornalzinho deles. E é uma história divertida, certo? Bom, o espaço onde ocorre a história. No escritório do detetive Siqueira, né? Quando o escritor vai lá pedir ajuda, no prédio onde os meninos moram. É o espaço onde ocorre a história. Bom, agora vamos, gente, ao enredo, certo? Um resumo da história em si. Bom, panfleto. Esse livro fala de uma história, né, em que um escritor tem que entregar um livro na editora, mas não consegue, pois a sua memória estava com um branco, ele esqueceu. Então ele, Jaime Paladino, procura o detetive Siqueira para recuperar sua imaginação. Eles criam um livro em que o personagem principal é Tato, que tem uma turma. O detetive, ele inicia a investigação fazendo perguntas sobre a história que Jaime deveria escrever. Mas o branco absoluto que habitava na sua mente não ia embora. O detetive Siqueira, então, descreve alguns garotos do seu prédio para o escritor, para dar ideia a ele, né? Para que eles os utilizassem como personagens de sua história. E não é que funciona? A mente do escritor volta a funcionar, ele começa a ter ideias, a ser criativo novamente, pensando em como seriam os meninos, em suas personalidades e suas características. O líder do grupo se chamaria Tato, e seus outros amigos seriam Pepe, Daiane, o Felipe, o Haroldo e a Jussara. Porém, como em toda história existe um herói, também existe o vilão, aquele que vai contra o herói, para chatear. Tiago, um menino muito caviloso. O que é caviloso? Fingido, né? Enganador, e sua turma entram aí no meio de quê? Da parte de vilão, né? Dos vilões. Eles eram o terror do prédio, sempre aprontando feio com os outros meninos. E sempre que alguém tentava dedurar o grandalhão, que era o Tiago, ninguém acreditava, os adultos não acreditavam, né? Porque ele tinha uma fama de menino bem educado com os adultos, além do fato de que seu pai era um advogado renomado de nome, né, feito dentro do direito, né, era um advogado famoso entre os moradores do prédio onde moravam. Bom, para tentar solucionar esse problema
no condomínio, os meninos decidem divulgar um jornal hebdomedário. Olha esse nome, hebdomedário significa algo que sai toda semana, ou seja, um jornal semanal, é um jornal hebdomedário, entenderam? Esperando que eles tomassem uma providência a respeito de Tiago. Eles dividem as tarefas, deixando cada um responsável por uma seção do jornal. Eles colocariam depoimentos, fatos e relatos sobre o reinado de terror do grandalhão, mostrando as peripécias, as maldades que ele realizava junto com a sua turma. Quando os jornais finalmente caem nas mãos dos pais, dos meninos do condomínio, principalmente nas mãos dos pais de Tiago, ele fica sem escapatória e todos então percebem que ele não era, Tiago não era tão bonzinho quanto parecia ser, recebendo um castigo mais que merecido e retomando a paz no condomínio. E assim a história acaba. No final, sempre quem tenta esconder alguma coisa, não adianta que um dia é descoberto. Ele se fazia de bonzinho para os adultos, abrindo a porta do elevador, tentando ajudar os mais velhos. Então ninguém acreditava nas maldades dele. Até que vieram as falcatruas dele, as coisas que ele fazia de negativo, vieram à tona. E nada melhor do que essa organização aí do panfleto, desse jornalzinho que eles criaram, que foi através dele que foi notificado tudo, para todos saberem quem era o Tiago, Então aqui nós terminamos, aliás, eu termino com vocês, um resumo a respeito do livro paradidático, o panfleto, ok? Espero que tenham entendido, sei que vocês já leram e peço que vocês assistam o vídeo novamente para um maior entendimento, ok? Um beijo e bom dia, meus queridos.